Inspirar a todos ao seu redor. Tem aquele brilho no olhar de quem sabe sempre o que quer. E ela sempre vai além. Há mais de 15 anos, ela continua mostrando como trilhar uma história de superação e muito sucesso. Não nasceu pronta. Aos 22 anos, formada em administração, decidiu escutar as batidas do seu coração. Iniciou a arte de empreender com disciplina, rotina, planejamento e dedicação. Se tornou imparável. E seu desejo de transformar vidas não ficou só para ela. Construiu um time gigante pelo Brasil e outros países, se tornando exemplo de garra e superação. Hoje casada, mãe de 2 filhos, coleciona conquistas. Conheceu mais de 30 países pelo mundo. Fatura mais de 7 dígitos por ano. Palestrou para mais de 400 mil pessoas. E hoje ela está aqui para te mostrar como mudar seu mindset, criar estratégias e se tornar imbatível. Com vocês, no 12, ela é Grace Joviani, imparável. Boa noite, boa noite! Como é que vocês estão? Que saudade que eu estava, minha amiga Márcia está aqui, que saudade, amo você! Eu amo, amiga! Estamos no 12. Vocês estão no 12, aí mês 12, eu estou no 12 em homenagem ao nosso mês de dezembro. Que coisa maravilhosa, que delícia estar aqui com vocês nessa aula tão especial para falar de planejamento, que é uma das coisas que, durante a minha história profissional, eu aprendi a fazer com muita excelência e foi o que me deu todo o resultado do que eu vivencio hoje. Então, eu quero dar as boas-vindas a todas vocês que estão aqui. A aula também está sendo transmitida pelo YouTube para um outro grupo de pessoas. E eu quero falar para vocês que estão aqui no Zoom, vocês podem fazer perguntas, vocês podem tirar dúvidas, tá? A gente está aqui, vocês estão tendo aqui um lugar VIP para justamente a gente poder trocar essas informações, tá? Então, quem adquiriu essa aula através do link que foi colocado lá no Instagram, está sendo transmitido por aqui, uma parte está lá no YouTube. Então, que vocês que estão aqui no Zoom podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas durante todo o processo, levanta a mãozinha aqui que a gente consegue falar, tá? Eu gostaria de muito que vocês que estão aqui no Zoom, que eu estou vendo o rostinho de vocês, vocês pudessem desbloquear as câmeras, tá? Se for possível, se não tiver ninguém aí em uma situação que não pode mostrar, eu fico feliz de vocês desbloquearem as câmeras, porque assim a gente consegue realmente ver o rostinho de vocês, nos conectarmos, né? Esse é o intuito de se conhecer. E a gente está aqui, vocês já imaginaram se eu desse uma aulinha assim, ó, como é que ia ser? Se ia ser divertido eu bloquear assim, entregar a aula para vocês, vocês não iam gostar, né? Vocês adquiriram aí o treinamento para vocês estarem comigo e para me enxergar. Então, quero enxergar vocês também, eu vou ficar mais feliz, tá bom? Então, gente, hoje, por que eu tomei a decisão de fazer essa entrega para vocês, né, sobre planejamento? É uma coisa que eu aprendi a fazer com o tempo, na raça, e eu fui aperfeiçoando isso ao longo dos anos. Então, algumas de vocês conhecem a minha trajetória profissional. Eu lá em 2007 para 2008, eu fiz o meu primeiro cartaz de metas e muitas pessoas acham que simplesmente um cartaz ou escrever a sua listinha de coisa que vai fazer no mês é um planejamento. Só que o planejamento, com o passar do tempo, eu fui estruturando ele e fui pagando valores altíssimos em mentorias, em gestões empresariais, em muitas coisas, para poder hoje ter o posicionamento que eu tenho, para poder ter a vida que eu tenho, para construir uma empresa do zero, como eu construí, para poder ter uma gestão da minha vida. Eu aprendi a valorizar muito essa questão do planejamento. Então, escreva aí planejamento estratégico, né? É algo que vai te acompanhar durante longa data e você precisa entender que é muito, muito importante você ter o olhar de quem está não só empreendendo, mas de quem está realmente planejando o seu futuro. Planejamento, gente, não é simplesmente você começar a fazer algo e falar, nossa, tive uma ideia, vou colocar no papel. Eu tenho meu planejamento montado desde o ano 2007, quando eu construí as minhas metas pela primeira vez.
até 2010, eu só fazia no Word, eu pegava ali, colocava as ações que eu ia trabalhar no mês, eu colocava ali algumas situações que eu ia direcionar de foco, tá? Mas depois eu fui estruturando isso. Em 2010, eu comecei a fazer já um planejamento mais reforçado do ano inteiro, com avaliação mensal. Depois, em 2014, foi quando eu fiz o meu primeiro planejamento estratégico mais profundo, com análise de número, e a partir dali eu não mais bati menos que 1 milhão de faturamento anual. Então, o que que isso mostra? Mostra que o planejamento, ele leva você, ele dá uma direção, ele dá clareza, ele dá alvo para você. Então, não adianta você querer mudar os resultados do mês de dezembro. Hoje é dia 1º e nós estamos literalmente no 12, né, no mês 12. Não adianta eu querer ter um resultado diferente no mês atual, fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas ações, repetindo os mesmos pensamentos, sem ter uma visão de futuro completamente diferente. Então, eu tenho que entender como que eu formo esse planejamento. Só para vocês terem uma ideia aqui, hoje, como que é o meu dia a dia, eu quero exemplificar algumas coisas para vocês, e a gente vai também entrando na parte prática. Vocês vão receber depois alguns materiais para vocês conduzirem, para vocês multiplicarem nos negócios de vocês. Eu quero entregar bastante coisa para que vocês realmente apliquem o planejamento e construam, não só o do mês de dezembro, mas o do ano de 2023, tá? Então, ó, só para vocês terem noção, esse aqui é o meu desse ano de 2022. Então, mês a mês aqui, gente, tem tudo, tá? De cada produto, de cada situação. Essa aula de hoje, ela já estava aqui no meu planejamento, com data. A única estava com data e com dia de ser feito. A única coisa, eu ajustei o dia por conta do bazar, que a gente vai fazer no dia 8, mas estava tudo alinhado, o meu ano. Então, dentro desse planejamento aqui, eu coloco toda a minha estratégia para trabalhar no ano. E eu termino ele até dezembro, já o do ano que vem. Normalmente, eu começo a construir o meu planejamento do próximo ano em outubro, tá? Então, outubro, quem não está com o planejamento pronto aí, já tem que correr muito. Por quê? Porque em outubro, eu começo já a fazer uma projeção. Depois, quando dá dezembro, que é agora, o que eu estou fazendo? Eu estou reajustando os números de outubro, novembro e dezembro, colocando para poder fechar e mandar para a gráfica. Então, eu vou acompanhar o meu ano todinho de ações baseado no planejamento. Grace, e se o resultado for melhor do que aquilo que você planejou? Então, vamos lá. Se o mês, por exemplo, de março foi diferente do mês de março que eu havia planejado lá em outubro do ano passado, o que eu faço? Eu vou reajustando mês a mês. Eu vou aumentando a meta, eu vou mudando aquilo que eu projetei, eu vou mudando os resultados e vou realinhando mês a mês. Mas quando eu não tenho nada especificado, fica muito complicado você ter um alvo definido. Então, gente, eu tenho desde as cidades polo, vou dar um exemplo aqui, dentro do meu planejamento, eu tinha cidades polos que eu ia trabalhar de forma mais focada nesse ano que passou. Então, hoje, eu tenho dentro do meu planejamento, esse do ano que está terminando, que o outro não está aqui impresso para mostrar para vocês, a meta mensal, meta de estimativa de ganho profissional da equipe, eu tenho o organograma dos funcionários, o meu planejamento ele é quase um manual de sobrevivência aqui dentro do escritório. E do meu planejamento, eu tiro o planejamento manual de cada um dos meus colaboradores, porque aí, gente, eu tenho o meu calendário semanal de ações, olha aqui, estou mostrando para vocês e a gente já vai entrar na ação, tá? Eu tenho o meu calendário de ações e do meu calendário de ações eu imprimo o quê? O dos meninos. Então, eu imprimo do social media, eu imprimo do videomaker, eu imprimo da secretária, eu imprimo de cada pessoa baseado e saindo do meu planejamento. Então, o planejamento ele é muito importante. Eu não sei sobreviver mais sem planejamento, porque eu acredito que se eu tenho uma rota, eu não vou perder eu não vou me perder no caminho, né? O que acontece na maioria dos empreendedores? Começam a empreender e saem fazendo de todo jeito. O dinheiro que deu, o dinheiro que não deu, não sabe quanto que está ganhando, não sabe quanto teve de lucro, não sabe quanto que pode gastar, não sabe quanto que não pode gastar. Não existe um planejamento financeiro, um planejamento estratégico. A maioria não olha
para o seu planejamento de tempo, para a sua organização de tempo. E aí, gente, a vida acaba que se torna um bolo de ações e você nem sabe o que você fez hoje. E quando você não tem nada planejado, você se torna a agenda das outras pessoas. Então, um planejamento estratégico, ele entra todas as ações que você vai fazer de marketing dentro do teu negócio, todos os investimentos que você vai fazer dentro do teu negócio, tem que ter todas as despesas que você vai ter no próximo ano, tem que ter todas as metas construídas de forma clara, ou seja, a primeira etapa, o primeiro passo é eu ter a visualização daquilo que eu quero, tá? Então, a gente começa por realmente você entender quem você é, entender o seu passado, olhar para trás e falar assim, como eu estou hoje no meu negócio? E eu quero falar de uma forma bem passo a passo para vocês, porque eu sei que tem gente aqui que nunca olhou para número. Quem aqui nunca olhou para número? Quem aqui fala assim, eu nunca parei para olhar número, eu estou tocando a vida como a vida... Olha lá, tem gente falando, nunca olhei, nunca olhei. Por quê? Porque existem, às vezes, até crenças de falar assim, eu não gosto de mexer com dinheiro não é minha praia, eu não gosto de olhar para a conta, não gosto de mexer com número, né? Então, tem muita coisa que a gente deixa de realizar na vida porque a gente não para planejar, tá? Então, a primeira etapa de tudo, quando a gente vai fazer o primeiro... Espero que vocês... Algumas aqui vai ser o primeiro planejamento, e eu fico muito feliz de poder fazer parte do primeiro planejamento da sua vida, e eu sei que esse planejamento vai impactar drasticamente os seus resultados daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, para eu começar a planejar o mês seguinte, ou o ano seguinte, eu tenho que ter números daquilo que passou para trás, tá? Seja números financeiros, seja organização da sua rotina, do seu tempo, seja entrada, seja saída. Eu preciso ter número de cliente, eu preciso ter número de pessoas que trabalham na minha equipe, eu preciso ter número de quanto eu gastei, de quanto eu custo para sobreviver, porque sem você ter um número, é muito difícil você projetar algo para frente. Então, aqui a gente tem dois grupos de pessoas que já têm números anotados, que têm acompanhamento, que faz o seu acompanhamento, e nós temos um grupo de pessoas aqui dentro dessa aula que não estão hoje anotando nada, que não estão olhando para número, que estão zeradas, tá? Esse time que está zerado, ele vai ter que começar a construir o seu planejamento partindo de uma meta futura. Então, se eu nunca fiz um planejamento na vida, eu vou começar a visualizar e olhar para o futuro, tá? Porque eu tenho que sonhar algum número, eu tenho que pensar em alguma coisa para começar a criar meu planejamento. O grupo que já tem anotado, que já estava acompanhando os seus números, fica mais gostoso de você fazer o seu planejamento, porque você pega os números para trás e você joga uma projeção de crescimento. E a partir desse número que você já tem, você começa a planejar o crescimento, ou seja, jogar uma porcentagem de crescimento de acordo com aquilo que você está tendo de energia para colocar no seu negócio, de tempo para colocar no seu negócio. Por quê? Quanto mais energia, mais dinheiro. Coloca aí. Quanto mais energia, mais dinheiro. Quanto mais energia, mais sucesso. Quanto mais energia, mais alegria. O que eu preciso entender é que na vida, para eu ter mais resultado, eu preciso colocar mais energia. Tudo aquilo que eu coloco energia, eu tenho mais resultado. Tudo aquilo que eu coloco mais ação, mais foco, mais tempo, mais doação, eu tenho mais resultado. Você pegar o casamento. Se você dá atenção para o casamento, para o marido, para o namorado, você vai ter mais resultado. Se você não dá atenção nunca, você vai ter menos resultado. Então, a vida é assim, tanto nos negócios, como na vida pessoal, na vida familiar. E aí, quando eu paro para começar a planejar já o 2023 e o dezembro, porque o ano não acabou ainda, você vai ter que esse mês correr em paralelo, fazer um excelente mês de dezembro e planejar 2023 para quem não fez o seu planejamento ainda. Até o dia 31 de dezembro, esse planejamento tem que estar impresso, bonitinho na tua mesa, igual o meu aqui, ó. O meu, esse aqui ainda é o antigo, porque o meu eu estou finalizando alguns números. Dia 31 de dezembro, você já tem que estar com isso aqui pronto na sua mão, tá? Essa é a primeira tarefa que eu vou deixar para vocês aí, hein? Quero todo mundo planejadíssimo o ano que vem. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu entendi qual grupo que eu estou. Eu estou no grupo que já tem o número anotado, que já olho para número, que já sei planejar, já sei visualizar meta, ou eu estou no número cru, que estou começando do zero. Essa é a primeira identificação que você tem que ter. Segunda coisa,
para você conseguir ter um crescimento exponencial no teu negócio, você precisa ter claro a energia que você está e como estão as suas crenças no negócio. Como está a sua mentalidade sobre o negócio, como você está acreditando, porque ninguém consegue vender algo que não acredita, tá? Se você acredita no seu negócio, você acredita no seu produto, a terceira esfera é acreditar em você. E é por isso que no final desse aulão, eu vou entregar para vocês um e-book, tá? Um e-book chamado Ativamente, tá? Esse e-book vai ter lá dentro várias tarefinhas para vocês seguirem, para poder ativar a mente de vocês, para vocês poderem desenvolver. É um e-book super completinho, com várias das coisas que eu vou estar falando, várias coisas que eu estou falando aqui vai estar dentro desse e-book para vocês, então não preocupa, tá? Lá dentro vai ter, inclusive, a Roda da Vida, que é algo que eu faço todos os meses. Então, hoje, dia 1º de dezembro, o que você precisa fazer? Você vai analisar como é que está a tua esfera, como é que está a tua vida, como é que estão as suas emoções, como é que você está com você, como é que você está com a sua saúde, como é que você está com a sua paz, como é que você está socialmente falando, porque como eu quero ter sucesso profissional se eu estou deitando e eu não estou conseguindo dormir? Se eu estou ansiosa e eu não estou tendo paz? Eu preciso entender como está a minha vida e olhar para a minha saúde. Então, uma coisa que eu admiro muito até na Márcia, que está aqui, todos os dias ela sai para fazer caminhada, né? Todos os dias, pelo menos quando a gente se fala, sempre estava fazendo caminhada na praia. E aí, o que acontece? Ela está o quê? Cuidando da saúde. Ela não está só dentro de casa, só fazendo isso, só fazendo aquilo. Então, nós precisamos entender que a gente precisa ter um olhar de um contexto geral nesse planejamento. Então, quando eu vou planejar, eu não vou só planejar financeiro, eu tenho que planejar minha vida pessoal, minha vida familiar, minha vida profissional e a minha vida espiritual. Isso tudo vocês já sabem fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa. Segunda coisa, eu preciso ter uma visão do que vai ser o meu futuro, tá? Como vai ser o meu futuro? O que eu espero daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos da minha história? Muitas de vocês estão vivendo a vida como a vida vem e não estão entendendo o quão necessário é vocês pararem para fazer um planejamento de como vai ser essa história, como vai ser esse desenrolar da tua vida. E eu preciso ter clareza desses objetivos, eu preciso ter esses objetivos bem definidos, bem explicados. Depois, eu preciso me sentir merecedora. Isso é algo muito profundo e muito especial que vocês precisam entender. Você precisa se sentir merecedora de ter o resultado que você sonha. Tem gente que quer ter um resultado diferente, mas não se sente merecedor, não se sente merecedora e olha para aquele resultado e fala assim, não, mas eu não estou fazendo o suficiente. Se exige demais por conta de perfeccionismo e por conta de um monte de outras coisas. Então, eu preciso me sentir merecedora, tá? E aí a gente nem vai entrar na parte toda dos bloqueios que existem dentro de cada pessoa que faz você se sentir não merecedora muitas vezes, tá? Então, eu nem vou aprofundar nessa parte, porque isso aí fica lá para o SSS, que é um método de 3 dias que vocês depois podem estar indo. Mas o que eu quero falar para vocês é que esses bloqueios, eles impedem você de entender aonde você nasceu para estar. E aí, por exemplo, o perfeccionismo, essa exigência constante de você, leva você a achar que você nunca está pronto, que nunca está bom o suficiente. E é por isso que quando eu falo que um dos pilares do sucesso é a mentalidade, você tem que levar isso muito a sério. Porque a maioria das pessoas só levam a sério o que tem que fazer, o que tem que fazer, o que tem que fazer, a produção que tem que produzir, e não para olhar para esse equilíbrio, né? Que é a mentalidade ela tem que estar no 12, tem que estar fluindo, tem que estar, porque senão você não tem criatividade. Se eu não estou com a mentalidade em paz, eu não durmo direito, eu não tenho saúde direito, eu vivo com dor, eu vivo doente, eu não tenho tranquilidade para poder acessar a criatividade, porque você nasceu para ser criativo, tá? E aí, uma outra coisa é agir, né? Não adianta planejar e não agir. Muita gente planeja e não olha para o planejamento, também não resolve. Então, tem gente que até riu agora, kkkk, né? Eu vivo planejando, mas não faço nada do que planejei, não adianta nada. Então, não adianta eu construir um material desse aqui, eu não preencher ele o ano inteiro.
Não adianta nada eu investir tempo criando uma organização para o meu trabalho, e quando chegar janeiro, fevereiro, março, abril, por conta da correria de trabalho, eu não dedicar tempo para isso aqui. Então, o que você precisa entender? Que o planejamento é o que vai levar você a alcançar o seu objetivo. É a ponte que está ligando o eu quero com a conquista. Não existe outra ponte. E quando você coloca a dúvida no caminho, é quando a ponte quebra. Então, se eu coloco dúvida na minha meta, quando eu coloco dúvida naquilo que eu quero, eu estou quebrando essa ponte, tá? Então, eu preciso ter esse olhar. Então, vocês vão receber dentro do e-book, coloca aí no caderninho de vocês vão receber no e-book a Roda da Vida. Vocês podem tirar várias cópias dela. Eu tenho também dentro do meu planner, a gente vai abrir depois a venda, quem quiser adquirir o planner. Dentro do planner tem a Roda da Vida mês a mês, porque aí você avalia todos os meses e você compara um mês com o outro, porque a gente se esquece como a gente está. A gente não para olhar como a gente está, a gente vai só vivendo e a gente não para fazer uma comparação. Por isso que o planejamento também é importante, porque você precisa olhar todos os anos como você esteve. Você precisa ter essa avaliação, tá? Então, quando eu tenho a meta de forma clara, quando eu tenho isso de forma muito, muito clara, eu começo a entender sobre a meta SMART. A meta SMART é quando você vai criar, quando você vai visualizar uma meta. Então, cada um de vocês aqui está dentro de um trabalho, de uma profissão. Aqui nós temos diversas profissões aqui dentro. Então, vamos lá. Tem aquela que é diretora, que tem um grupo de equipe, tem a outra que é uma empresária. Nós temos aqui várias pessoas assistindo, inclusive, online, na outra plataforma também. Tem várias pessoas com várias profissões. Independente da profissão que você atua, você vai construir os seus resultados, você vai construir as suas metas. Essas metas têm que estar claras para você. Não basta estar na cabeça, ela tem que estar no papel, ela tem que estar visualizando. Agora, você tem um princípio que é a meta ser uma meta SMART. Eu quero explicar isso para vocês, porque é muito importante na hora de construir essa meta. Então, entenda. Primeiro passo é visualizar, acreditar, ter a mente intacta. Segundo passo, eu vou desenhar o que eu quero de meta. E o terceiro passo é planejar como eu vou fazer para atingir isso, tá? E como que eu planejo? Como que eu vou desenrolar essas metas aqui, nessa hora do planejamento? Eu vou entrar com a estrutura financeira para isso dar certo, a estrutura de marketing para isso dar certo e a organização de tempo para isso dar certo. Então, quando eu alinho marketing, financeiro e tempo, não tem como a meta não ser alcançada. Tá? Então, são 3 esferas. A maioria para aqui no sonho. A maioria desenvolve a primeira parte, ok, eu tenho isso aqui. A segunda, eu quero esse sonho aqui para mim, mas para no sonho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Deus não vai fazer a sua parte. É triste eu ter que falar isso para vocês, mas Deus não vai fazer por você. Deus não vai te dar de acordo com a tua necessidade. Então, quem tem que se levantar e fazer é você. Deus pode abrir a porta, mas se você não entrar, levantar, não andar para entrar dentro dessa porta, as coisas não vão acontecer, não vai acontecer. Então, vamos lá. A meta SMART. Escreve aí, SMART, bem grandão. Vocês vão receber isso também no e-book, tá? A meta SMART, primeira coisa, a meta ela tem que ser específica, tá? Tem que ter especificidade. O que acontece? Essas metas, elas têm que ter detalhes. Tá bom, eu quero ser rica, eu quero ser bem-sucedida, mas isso não é o suficiente. Você precisa ter clareza o que você quer, por que você quer. Esse ano eu quero comprar, eu quero estudar. Tá bom, você quer estudar o quê? O que você vai fazer de curso mais? Eu quero estudar finanças, eu quero estudar marketing, eu quero estudar vendas. O que eu quero fazer de estudo? Então, a meta ela tem que ser clara e objetiva, ela tem que ter algo específico que você vai trabalhar, tá? Segunda coisa, a meta ela tem que ser mensurável. Coloca o SMART assim, na letra M, você coloca lá mensurável, tá? O que significa uma meta mensurável? A meta mensurável está dizendo que a sua meta, ela é uma meta que dá para você colocar um número. Ela se torna uma meta palpável. Ela é específica e mensurável. Então, vamos lá.
Eu quero perder alguns quilos, eu quero emagrecer. Você não pode colocar no seu cartaz de metas, no seu planejamento pessoal, eu quero emagrecer. Você tem que colocar quantos quilos você quer emagrecer. Qual é a quantidade de quilo que você quer perder, que você quer eliminar, né? Perder não, porque quando você perde, você acha. Você tem que eliminar. Então, vamos lá. Eu quero diminuir X quilos do meu corpo. Eu quero tirar isso, quero eliminar isso. Quantos quilos são? Eu não posso simplesmente falar, eu quero ter um corpo melhor. Eu quero fazer atividade física. Não, você precisa ter uma meta, um número, tá? Mensurável. Terceira coisa, atingível e alcançável. A meta, ela precisa ser atingível. Ela precisa desafiar você, mas ela precisa muito mais você ter confiança de que é possível. Se for uma meta, vamos lá, você tem ali, você quer, vamos usar a meta de emagrecimento aqui, só para vocês terem uma noção, vocês transformam isso em número na empresa de vocês. Se hoje você pesa 100 quilos e você quer pesar 50, é possível fazer isso do mês para o outro? Não é possível. Então, é impossível. Né? Nem fazendo cirurgia você consegue. Então, é um número muito grande, muito drástico. Então, se eu colocar uma meta dessa e você for muito, muito certo, assim, com número e com coisa, você pode se frustrar. E aí, essa frustração causa o quê? Em algumas pessoas, causam a decepção, e aí a pessoa não vai mais para frente. E aí ela desanima completamente. Então, eu preciso ter o quê? Uma clareza da meta ser alcançável. Quando a meta ela é alcançável, eu vou trabalhar de acordo com o número. Por que que eu me frustro na vida? Quando eu crio uma expectativa errada sobre alguma coisa. Quando eu tenho a expectativa correta, a rota correta, um crescimento gradativo, eu não vou me frustrar tanto. Por quê? Porque se quase chega lá, você não vai ficar com aquele sentimento de fracasso. Então, a gente tem que saber lidar com as nossas emoções. Ah, eu estou produzindo 10 mil reais por mês, eu quero produzir 20. É possível? É, se você dobrar a energia. Se eu estou produzindo 10 mil reais no mês, trabalhando 4 horas, é possível eu dobrar e produzir 20 mil em 8 horas? É só eu dobrar a quantidade de horas trabalhadas e a energia colocada. Agora, se eu estou trabalhando 15 horas e eu ganho 10 mil trabalhando 15 horas, é possível eu dobrar para 20 mil trabalhando as mesmas, mais 15 horas? Se o meu negócio exige que eu trabalhe esse tanto de hora para ganhar 15? Vai ficar mais complicado, eu vou precisar ajustar algumas coisas, porque dobrar simplesmente a quantidade de hora trabalhada não vai ser o suficiente. Então, além da gestão do tempo, eu preciso ter gestão das emoções. E aí, o que eu quero falar para vocês? Tem muitos resultados que vocês não alcançam porque vocês não acreditam nesses resultados lá no coração de vocês. Você tem tudo aquilo que o seu coração acredita. Você só vive aquilo que o seu coração acredita, lá no fundo. Então, quando está numa camada superficial a tua meta, que é no consciente, a gente passa a achar que, poxa, não tive sorte, poxa, de novo não deu, poxa, bati na trave. Por que eu estou batendo tanto na trave? Porque o teu coração não está alinhado com a tua meta de forma verdadeira. Quando você alinha o seu coração e você acredita lá no seu coração sobre qualquer coisa que você tomar como decisão, gente, as coisas vão mudar e as coisas vão acontecer. Então, escreve bem grandão aí no seu caderninho. Você vive aquilo que o seu coração acredita. Se você não acreditar, e eu não estou falando de forma consciente, no consciente a gente acredita em tudo, você fala, uhul, vamos lá, eu vou fazer, vai ser maravilhoso. Eu estou falando lá na profundidade do seu coração, lá dentro, assim, de você falar assim, isso é verdade, eu acredito nisso, lá no teu subconsciente. O nosso subconsciente, as nossas emoções, elas são ditadas por aquilo que a gente viveu na nossa infância, sobre os traumas, sobre tudo aquilo que a gente desenvolveu na vida, sobre as pessoas que nos decepcionaram pelas emoções, tudo que ficou guardadinho lá. E isso desencadeia tomadas de decisões na nossa vida. Então, quando eu construo uma meta e eu não acredito na capacidade de alcançar essa meta, gente, você pode trabalhar 24 horas do seu dia, você não vai atingir a meta. Eu vivenciei isso.
tá? Eu vivenciei isso. Até 2007 eu trabalhava muito, mas muito mesmo. E eu não batia a meta mínima do negócio que eu estava. Quando eu mudei a minha mentalidade, eu continuei trabalhando o mesmo tanto, eu fiz 5 vezes mais em 3 meses de produção. O que isso mudou? O que mudou? Era a mesma Grace, era a mesma cidade, era o mesmo produto. O que mudou? A mente, a forma de olhar, a forma de acreditar, a forma de agir, a positividade, que muitas vezes a gente perde isso no caminho por conta de tanta frustração, de tanto cansaço, de tanto trabalho, né? Então, quando você não alinha as 3 esferas, que é espírito, mente e corpo, você pode trabalhar com o corpo quanto for, mas se a mente, o coração, a gente fala de mente, fala de coração, é a mesma coisa, tá? Se a mente e o coração não tá alinhado, não adianta. Você vai se desgastar, você vai adoecer, você vai se estressar e o negócio não vai andar, vai continuar sempre batendo na trave, tá? Então, por isso que eu falo tanto para vocês. Mente, financeiro e tempo, tá? Aí, quando a mente está tudo organizado, dentro disso aqui, entra as ações que eu vou fazer de posicionamento, de marketing, de tudo isso. Agora, vamos voltar lá para o planejamento. Então, meta atingível, tá ok? Meta relevante, tá? Ela tem que ser relevante, por quê? Porque eu não posso colocar algo que seja tão distante que você olha e fala assim, nossa senhora, isso aqui é muito difícil, eu vou ter que ficar sem dormir uma semana para alcançar essa meta. Não vai, tem que ser relevante, a mudança na tua vida tem que ser relevante. E a meta, ela tem que ter data definida. Por isso que quando eu construo o meu planejamento, eu construo a meta do ano, tá? Eu construo a meta do ano e depois eu volto de trás para frente e venho definindo a meta mês a mês. Então, eu tenho o de janeiro a dezembro, é que eu não estou com nenhum planner aqui para mostrar para vocês. Eu passo porque o meu planner é diferente, mas o que eu tenho aqui do time, eles levam, eu tenho a meta do ano, e aí eles têm mês a mês, o que eles precisam bater de meta e de resultado. Então, se eu não acompanho a minha meta mês a mês, eu não vou chegar no final do ano e ter o resultado. O planejamento, ele não pode ser só uma meta geral, sem você saber como você vai fazer. Tem que estar tudo muito claro, tá? E como que é essa virada de chave? Entendendo quem você é. Então, quando você entende quem você vai olhar para o plano, você vai montar o seu plano, você vai imprimir o seu plano, você vai carregar seu plano e você não vai largar o seu plano. Seu planejamento, ele não pode largar da sua mão. Você vai carregar ele 24 horas do dia, você vai olhar para ele e falar, poxa, hoje eu tenho que fazer isso, porque isso aqui está no meu planejamento, não fiz ainda. Então, quando você trabalha com rota, você pode fazer o que for de diferente. Se você completou aquilo que você precisava, que estava aqui, você se sente pleno. Agora, quando você não sabe para onde ir, qualquer coisa vira uma função. Vamos tomar um chá, amiga, da tarde? Vamos tomar, porque eu não tenho nada para fazer, Deus vai prover. Deus não vai prover naquele que não é organizado, gente. Na Bíblia fala, você precisa ser organizado e acordar cedo, tá? Então, tarefinha, cartaz de metas, tá? Isso aí você já sabe, a maioria aqui já faz. Só que depois desse cartaz de metas, eu vou esmiuçar o que eu quero. Então, eu vou criar. Como que eu vou fazer para alcançar essa casa dos sonhos, esse calendário de ações claras? O que eu preciso alcançar diariamente para a execução do meu plano? O plano está bem definido, o plano está montado, quais ações eu vou fazer para gerar esse plano? E aí, é o que eu quero compartilhar com vocês, e eu vou encaminhar para vocês algumas planilhas, tá? Então, anota aí que eu vou encaminhar para vocês uma planilha de gestão financeira, tá? Porque, para mim, não tem como ter resultado profissional se você não tem gestão financeira. Essa planilha é uma planilha que vai fazer uma projeção de ganhos para vocês. Quem aqui faz planilha financeira todos os meses? Quem aqui avalia seus números de forma focada todos os meses? Quem avalia? Poucas pessoas aqui levantaram a mãozinha, hein? Que triste. A gestão financeira, se você não começar a fazer, não tem como projetar um crescimento. Então, você quer faturar 1 milhão se não administra nem 1.000?
Como que você vai ter resultado? Então, dentro de um planejamento. Então, escreve aí, planejamento. Dentro do planejamento, eu tenho que organizar o meu tempo, eu tenho que organizar o meu financeiro e eu tenho que organizar as minhas ações de marketing. E nessa parte das ações de marketing entra algo muito, muito importante, que é você olhar para cada mês do ano de 2023 e saber o calendário de todas as datas comemorativas, saber tudo que você precisa para cada situação que você tem que viver, tudo que você precisa de foco, de energia, de budget de investimento que você precisa colocar para que o teu negócio seja mais lucrativo no ano que vem. Então, quando eu vou encaminhar para vocês um modelo de planilha financeira, eu vou encaminhar para vocês um material sobre marketing, para vocês poderem organizar esses calendários de marketing, de ações de marketing de vocês, e eu vou encaminhar para vocês um material de organização do tempo, junto com esse e-book. Então, eu vou encaminhar um pacote, um link, com vários materiais. Eu vou pedir para vocês baixarem esses materiais para guardar no computador de vocês, tá bom? Então, depois, amanhã, eu vou pedir para o meu time aqui encaminhar esses materiais para vocês, e também um modelo de planejamento, tá? Eu vou mandar para vocês um modelo de planejamento via Excel. Então, o mínimo é vocês saberem mexer com Excel. Vai estar lá todas as planilhas que vocês precisam preencher, tá? Que vocês precisam preencher, que vocês precisam estruturar, que faz parte de um planejamento. É uma planilha muito autodidática. Eu vou explicar para vocês ela daqui um pouquinho, mas é muito importante vocês baixarem essa planilha para vocês terem essa evolução. Tem 2 tipos de planejamento que eu faço. Esse aqui, que é num PowerPoint, aonde eu vou colocando mês a mês a minha meta, o que eu preciso fazer. Gente, aqui tem tudo. Dentro desse planejamento meu aqui tem tudo, ó. Tem até uma linha, vou mostrar aqui, não sei se dá para ver. Linha editorial da Grace, tá vendo? Então, dentro dessa linha editorial da Grace, tem tudo aqui, ó. Então, vamos lá. Tipo de conteúdo que a Grace tem que levar para a rede social. Ativacional, inspiracional, parceria, look, reflexão e conteúdo técnico. Atividades, o que a Grace tem que fazer? A Grace automaticamente se veste, então é lifestyle, viagens, parcerias, mudança de mindset, transformação, metas. Começa a perceber que tudo que é feito é intencional, gente. Se eu não tenho organização no meu negócio, eu acabo fazendo aquilo que as outras pessoas estão fazendo, eu começo a copiar demais, eu não tenho a minha identidade ativada. Então, tudo que vocês observam na vida da Grace é feito de forma organizada, já tem um projeto atrás, né? Então, se eu pegar aqui, ó, tem aqui o calendário editorial. Então, vamos lá, o feed, os stories, o que vai aparecer nas redes sociais? Isso aqui faz parte de um planejamento. Então, planejamento não é só você colocar a sua meta do ano, não é só você colocar lá a meta que você quer atingir no ano. Você tem que destrinchar dentro de ações que vai trazer o público para você, que vai trazer o seu consumidor para você. Então, quando eu faço a minha meta, quando eu acredito na minha meta, eu destrincho as ações não pode ser só destrinchar o financeiro, tem que ser financeiro, tempo e as ações de marketing, como eu vou me posicionar nessas redes sociais. Tudo isso faz parte de um planejamento estratégico. Então, ó, só para vocês terem noção, vou mostrar aqui. Deixa eu ver aqui, eu quero achar aqui um negócio para mostrar para vocês. Então, é feito um estudo, e isso vocês podem responder, tá? Então, no meu planejamento aqui, tem aqui, ó, quem é a Grace Gioviani? Você sabe quem é você? Você sabe? Você sabe quem é você. Só que, muitas vezes, esse quem é Grace Gioviani está vinculado muito a... Tem gente que fala assim, eu sou a esposa do doutor fulano de tal. Eu sou juíza. E acaba definindo você pela sua profissão. E você tem que saber quem você é a parte da sua profissão. Por quê? Porque a profissão é onde você está e não quem você é. Então, ó, quem é a Grace Gioviani? É uma mulher que rompeu os bloqueios e crenças, alcançou alta performance através de vendas, construiu uma carreira impecável e hoje ela ajuda, treina, ativa e mentora pessoas. Ela é mãe, ela é esposa. Então, o quem é você? É a primeira coisa que você precisa responder no seu planejamento. Quem é você? Quanto tempo você não para entender quem é você?
De verdade, quem é você? Você tem que entender que você é uma pessoa de alta performance, sim, e que você vai performar para atingir o resultado que você quer no ano que vem. No meu planejamento... Ah, Grace, mas por que você tem que ter isso aqui no seu planejamento? É porque esse planejamento aqui é a raiz do meu, saio dos meus colaboradores. Se entrar uma pessoa nova hoje para trabalhar aqui, ele tem que saber quem é a Grace. Ele vai entender quem é a Grace. Então, eu tenho que entender as palavras de expressões. Anota aí para vocês levantarem de vocês. Quais são as nuvens de expressões que vocês colocam? É importante ter isso no seu material também. E quais são as nuvens de expressões que vocês costumam falar, que traz identificação sua com o seu cliente, sua com a sua equipe de vendas? Então, vamos lá. A Grace usa o jargão no 12. Então, aonde eu tô com o no 12, eu tenho uma comunicação do no 12, é um jargão que deu certo. Então, isso está no meu material. Isso eu carrego comigo. Então, aqui, ó, viva no 12 por aí, atitude no 12, poder no 12. Aqui tá as minhas expressões. Então, você começa a entender que tudo por trás de um negócio, ele tem que ser intencional. Então, muitas vezes você não está atingindo o resultado que você gostaria porque você não está sendo intencional. E nós, para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa começar a ser um pouco mais agressivo no nosso posicionamento, nas nossas intenções, de acreditar, mas de aprofundar em certas coisas, entender o porquê, tá? Então, o que me ajuda a conquistar o resultado? Pode fazer a pergunta, Márcia. Tudo bem, minha lindona? Que bom estar aqui contigo, Grace. Ai, maravilhoso ter você aqui. Obrigada, amiga. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó. Tu vai pegar uma pessoa, por exemplo, eu, Márcia Paim, que não gosto de redes sociais, que tinha, né, uma trava enorme com relação, mas eu entendi isso já há um tempo, que precisa ser intencional, que eu preciso fazer, que eu preciso estar me mostrando, que eu preciso quem é a Márcia, a mãe, a avó, a dona de casa, a esposa, etc. e tal. Hoje você, não hoje, né, mas no meu caso, contratar alguém, essa pessoa, eu vou me vender para essa pessoa, eu vou dizer, olha, eu sou uma pessoa mais tímida, mas eu quero fazer essa transformação. É isso aí, eu acho que nesse momento ela bate um pouco com o que eu imagino e tipo assim, ó, Grace, bem no popular, assim, ó, não será eu, entendeu? Aquela pessoa que eu vou precisar, tá uma mudança que não faz parte do meu dia a dia, do meu DNA. Como que eu vou parar com esse bloqueio aí? Como que eu vou fazer? Amiga, assim, ó, existem muitas coisas que são crenças e tem coisas que são bloqueios. Então, são duas coisas diferentes, tá? Uma coisa é você ter o bloqueio, por exemplo, existem pessoas que são bloqueadas em relação à rede social. Por que isso traz? Isso vem da timidez, de gostar de ser mais, de ter a sua vida mais reservada. Isso vem de uma preocupação do que o outro vai falar. Então, pode ser um bloqueio da imagem, né? Um bloqueio ou de autoimagem ou de necessidade de aprovação, que é aquela pessoa que está preocupada com o que o outro vai apontar, se o outro vai achar que está feio, se o outro vai achar que não está bom, preocupado com a opinião das outras pessoas, tá? Então, isso é um bloqueio, que aí tem todo um processo para tratar e você tem que ir lá no SSS para desbloquear isso. Ponto. É alto impacto para ir lá no subconsciente e tirar essa trava. Agora, no caso de que a Márcia entendeu que é necessário para qualquer negócio hoje, gente, eu estava entregando uma mentoria hoje à tarde, uma turma de mentoria que começou hoje, que a gente faz justamente esse acompanhamento digital e posicionamento da pessoa nas redes sociais. Vocês não têm noção, tinha veterinária que estava precisando se posicionar nas redes sociais, veterinária, assim, que tem uma carreira impecável, mas hoje, para ter mais cliente, ela precisa se posicionar. Então, a gente estava falando de conteúdo estratégico que ela precisa criar. Tinha lá, tinha veterinária, tinha médica, tinha fisioterapeuta, tinha dona de loja, tinha dona de fábrica de uniforme, tinha a pessoa que exporta, que aluga material de construção. Então, são vários nichos, Márcia, e a maioria das pessoas estão tendo essa mesma dor, porque os jovens hoje dominam essa tecnologia com muita facilidade. Então, as pessoas acima dos 35, 40, que já não vieram dessa coisa do Instagram, a partir dos 35, já muita gente tem dificuldade de se posicionar.
E aí, como que eu contrato uma pessoa para essa pessoa fazer aquilo para passar? Primeira coisa, você tem que saber de verdade quem você é, qual é o teu projeto e qual é a intenção do teu projeto. Por quê? Por isso que o planejamento ele tem que ter a parte do marketing também, porque senão não adianta, eu vou falar isso para vocês de forma muito direta, não adianta eu ficar aqui falando um monte de coisa no meu Instagram o dia inteiro sem ter intencionalidade. Vai ficar um monte de informação solta que não vai conectar com o teu cliente. Então, até as postagens têm que ser intencional. Por isso que você constrói o planejamento, e aí se você for contratar uma social media, alguém para te ajudar nessa construção, você tem que falar, olha, o meu objetivo é esse. Meu objetivo não é bater milhões de seguidores. Meu objetivo é esse aqui. Eu estou construindo um posicionamento de mercado para vender mais, para faturar mais, para poder ajudar mais pessoas, enfim. Tem que ter o teu objetivo para que a social media construa as ações. Porque você não é... A gente confunde muito, Márcia, eu entendo a tua resistência, a resistência da maioria era resistência, né? Porque você já está aberta à mudança. Mas assim, ó, eu também tinha isso no começo. Ah, mas eu não sou blogueira. Tipo assim, como que eu vou ficar ali blogueirando o dia inteiro? Eu não sou blogueira, né? É chato falar assim, agora virou blogueira. Não, hoje a gente tem que ter o entendimento que a gente vai inspirar pessoas. E isso aqui é uma mídia gratuita, que as pessoas estão vendo e falando o tempo inteiro e estão olhando. E se você não está fazendo, uma pessoa que é muito pior que você, às vezes está melhor posicionado e está atendendo seus clientes, porque está tendo um posicionamento diferente. Então, tem que desmistificar esse negócio de ser blogueira, porque você não está ali para mostrar só blogueirice. Coisa fútil. Vocês são mulheres que estão aqui, empreendedoras, empresárias, que têm um negócio. E o seu negócio pode curar pessoas, pode ajudar pessoas, independente se é um batom. Se você vende um batom e a pessoa vai passar um batom e ela vai mexer com a autoestima dela, você está salvando uma vida. Então, quando a gente desmistifica essa questão de ser blogueira, mas não, eu sou uma pessoa que está aqui posicionada porque eu acredito em mim, eu acredito no meu produto, eu sei que eu posso prosperar, você vai para um outro nível. E aí, Márcia, entra uma outra coisa. Eu estou respondendo bem a fundo a pergunta da Márcia, que eu acho que pode ser a dúvida de todos vocês. Quando eu contrato uma pessoa que ela tem que estar alinhada com os meus valores, ela tem que estar alinhada com aquilo que eu quero. Então, por isso que o planejamento vem antes. Porque eu vou falar assim, olha, eu quero isso e isso. Você sabe, meu posicionamento há 2 anos atrás era diferente do que é hoje, porque eu estava em outro negócio. Então, hoje é um outro posicionamento, eu estou em um outro negócio. Então, o teu posicionamento, ele tem que caminhar. Aí tem gente que vai falar assim, Grace, outro dia eu estava dando uma consultoria para uma mulher que ela faz bolo. Ela faz bolo. Aí, abriu o Instagram dela, tinha lá foto com cachorro no Instagram, no meio dos bolos. Aí eu falei, eu já não compro o seu bolo. Aí ela, mas por quê? Eu falei, porque eu já imagino o pelo do cachorro dentro do bolo. E não tem nada a ver, a mulher super, Grace, imagina, eu falei, mas você não pode colocar foto do cachorro no Instagram que você está falando de bolo. Então, você vai ter que ter outro Instagram, ou então você não posta foto do cachorro. Então, ações estratégicas. Então, tudo isso que a gente está falando aqui volta para a intencionalidade. Então, quando vocês olham o Instagram de qualquer pessoa que está hoje bem posicionado nas redes sociais, entenda, tem uma intenção por trás, existe um storytelling por trás. E esse storytelling, ele sai da onde? Ele sai do teu planejamento, daquilo que você planeja de meta, daquilo que você planeja de crescimento, daquilo que você planeja de situação financeira. Então, vamos voltar aqui para a construção desse plano. Eu tenho que entender quais são as cidades que eu vou atuar no meu negócio. Eu tenho que entender qual é o cliente que eu quero atingir. O meu produto, ele não é produto para tudo que é cliente. A minha mentoria não é para tudo que é cliente, por isso vocês não viram falando dela no Instagram. Existe um funil para cair dentro da minha mentoria. Eu não falo dela ali, gente, quem quiser na mentoria, clica no link. Vocês não veem eu fazendo isso. Por quê? Porque tem um processo. Então, para tudo existe um porquê. Você não pode sair fazendo coisas sem saber o porquê que você está fazendo.
Então, ok, esse mês eu vou trabalhar a promoção dessa taça. Vou trabalhar a promoção dessa taça aqui, esse mês. Por quê? Porque eu tenho uma meta para vender X taça. Então, todo dia, quando eu for beber água, eu vou beber água na taça. Quando eu estou fazendo despertar, eu estou com a taça aqui. Quando eu vou almoçar com meus filhos, eu vou mostrar a mesa, eu vou mostrar a taça ali. É intencional, vocês estão entendendo? Eu não estou falando, gente, compra uma taça, mas a taça está ali de forma intencional, porque eu tenho uma meta do mês por trás dessa taça. Então, entende que o planejamento não é só para você ver número, é para você criar a sua estratégia. Em cima do planejamento, você cria a sua estratégia. Em cima daquilo que você tem como meta, você cria a sua estratégia de ação, tá? Então, como que eu tenho que fazer? A sequência é, o cartaz de metas, continua fazendo, é lindo, tem que fazer mesmo, você precisa visualizar a sua meta 12 vezes por dia, tá? Segunda coisa, você vai pegar um Word, um PowerPoint, o que você gosta de escrever, e você começa a desenhar. Então, hoje, se você não tem uma assessoria, não tem quem possa te ajudar a construir, começa a desenhar, escreve meta do mês anterior, faz uma avaliação do mês anterior, do ano anterior, a gente está acabando o ano agora, se você tem números colocados, coloca tudo que você alcançou, você nunca descarta informação do ano anterior, porque baseado no ano anterior, você faz uma projeção para o ano seguinte, tá? Não tenho número, eu não tenho número, eu começo com as metas novas. Então, quais são as metas que você quer atingir em 2023? Espiritual. Qual é a meta que você quer atingir em 2023? Profissional, familiar e pessoal, familiar e espiritual, as quatro, espiritual, pessoal, familiar e profissional. Quais são as metas que você vai atingir nesse ano, no próximo ano? Partindo daí, eu vou começar a duplicar, a triplicar mês a mês aquilo que eu preciso fazer. Então, você constrói de forma simples, mas você precisa construir. Eu vou mandar para vocês algo mais profundo, que é no Excel, tudo planilhado, tudo com um olhar mais profissional. Se vocês não derem conta de fazer, vocês guardem essa planilha, porque um dia vocês vão usar ela, tá? Se vocês não derem conta de trabalhar com ela ainda, porque não tem número suficiente para trabalhar, porque não estava desorganizado o processo, você começa organizando do jeito que dá. Mas, pelo amor de Deus, você vai fazer um Word, você vai fazer um PowerPoint, escreve suas metas, escreve o que você está disposta a fazer, escreve mês a mês, janeiro as ações, fevereiro as ações, março as ações. No meu planner, não sei quem aí que tem o planner, se alguém tiver o planner aí, mostra aqui para a gente. No meu planner, a gente abriu a pré-venda dele, nem sei se já está disponível ou não, mas depois vocês podem adquirir. No planner, ele tem um mês a mês. Por quê? Porque você planeja e você vai preenchendo mês a mês. Ah, eu não tenho planner? Faz no Word, faz aonde dá. Mas você precisa aprender a olhar para o número. Quanto entrou de dinheiro? Da onde veio esse dinheiro? Quanto saiu? Você tem que ter tudo de forma muito clara. Isso aí, quem mexe com planilha, vocês vão ter essas planilhas também. É importante preencher. Grace, eu não sei fazer. O negócio é o seguinte, você tem que aprender. Ou você vai passar o resto da vida falando eu não sei? É muito fácil falar não sei. A Grace também não sabia um tempo atrás, gente. Aí você tem que se dispor. Daqui um pouco você vai ter que entender de onde veio o teu cliente, por que que veio, que campanha que você está fazendo que está dando certo, que ação que você está fazendo que está dando certo, que não está dando certo. E quando a gente fala dessa estratégia, dentro do teu planejamento, você ter uma ação direcionada para o marketing, o que você vai fazer mês a mês de marketing, de estratégia, gente, nada mais é do que você usar a tecnologia ao seu favor. Antigamente, você tinha que gastar para pagar, quem é lojista aí, tinha que gastar para pagar um outdoor. Hoje em dia, teu outdoor está na palma da mão. Então, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. O pessoal está perguntando onde é que compra o planner. Na loja Grace Gioviani, www.loja Grace Gioviani, tem lá planner, caneca bonita assim, ó. Tem um monte de coisa lá que vocês podem adquirir, tá? Então, vocês depois olham lá, www.loja Grace Gioviani. Não sei se o planner já está lá, pré-venda ou não, porque ele não chegou ainda, vai chegar agora em dezembro da gráfica, tá? Então, deixa eu ver aqui. Existe também, então, vamos lá.
organizei meu plano, a minha meta, o meu cartaz de metas, eu vou agora escrever, esmiuçar isso. Então, se a minha meta é X reais por ano, eu vou trazer isso para o mês e entender se esse X reais é faturamento, é bruto ou é líquido. Primeira coisa, é bruto ou é líquido, porque faturamento existe uma diferença de bruto e de líquido. Tive ali o valor líquido que eu quero ter no meu bolso no mês, que ação eu preciso fazer. Vamos usar um exemplo. Agora estamos em dezembro. O que eu vou ter de ação em dezembro para movimentar? O que eu vou movimentar rápido agora? Porque até o dia 12 o povo está comprando presente de amigo secreto, presente de Natal, fazendo lista de Natal. Aí é uma infinidade de coisas, como personal shopper, cesta de Natal. Márcia, como lembrei de você essa semana, precisava dar uma aula de cesta de Natal, eu estava aqui achando alguém para dar uma aula de laço e cesta de Natal e kit. Ai, Jesus, a Márcia sempre dava essas aulas incrivelmente bem. Então, o que acontece? Você precisa já preparar tudo isso, essa movimentação. O que você vai fazer estrategicamente em dezembro para você vender mais? Só começar o mês de dezembro falando, ai, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, não vai virar. Que ação que você vai fazer? Quais são as empresas que você vai procurar? Isso é planejar, gente. Só que planejar não é colocar cada dia num caderninho, num bilhetinho, não. Você pega um caderno, um Word, cria um documento, cria uma estratégia, pega um caderno, não tem o papel, não sabe mexer no Word nem no Excel, pega um caderno e escreve ações do mês. E aí você destrincha ali todas as ações que você vai fazer dentro desse mês, você já está planejando o teu mês. Né? Até você jogar tudo para um documento mais elaborado. Mas você precisa começar a botar no papel e fazer um checklist de ações. Então, eu quero te convidar, a primeira coisa, a fazer um checklist das ações de dezembro que vão bombar o teu mês. Você vai fazer cesta de Natal com os kits que você tem, com os produtos que você tem? O que você vai fazer de criatividade para movimentar? Falar que não tem dinheiro não resolve nada. Falar que está difícil não resolve nada. Falar que está crise não resolve nada. O que você vai fazer de ação? Precisa de ação. As meninas, tem um monte de gente aí que trabalha com vendas. Eu não estou citando o nome de empresa, apesar de ter a minha empresa, eu não estou citando o nome, minha galera de revendedora está toda assistindo, eu não estou citando o nome de empresa em respeito, porque aqui tem várias empresas, né? Então, eu quero falar para vocês o seguinte, você tem que ter um entendimento de que o que você vai montar de diferente para chegar no teu consumidor final, que você vai chegar e falar assim, olha, aqui está a solução do seu problema. A venda, ela só acontece se você leva uma solução. Natal, gente, é a época que você mais vende no ano. Então, se você tinha feito uma meta, aumente 20%, larga a preguiça de lado, levanta essa bunda da cadeira e vamos trabalhar. E vamos fazer o 13º, porque quem é empreendedor não tem 13º, não. Quem é empreendedor não tem bonitinho ali o dinheirinho no dia 5, não. Tem que fazer seu dinheiro. Aí você tem a opção, ai, tá difícil, não estou vendendo nada, ou você vai se levantar e vai falar assim, eu vou botar para arrebentar, eu vou bater todos os recordes. E não é fazendo loucura, não é se endividando, mas é tendo ação intencional. Escreve a palavra aí, intencional. Intencional. Que ação intencional você vai fazer? O que intencional você vai escolher fazer este mês de dezembro? Porque você pode escolher ficar dormindo, assistindo o Jogo do Brasil. A gente estava essa semana aqui assistindo o Jogo do Brasil, o jogo aqui passando, e eu aqui agilizando um monte de coisa. Aí os meus colaboradores aqui falaram assim, mas a gente vai assistir o Jogo do Brasil, vai trabalhar no dia do Jogo do Brasil? Eu falei, você foi convocado pela seleção brasileira? Não foi convocado, né? Não está convocado, então tem que trabalhar, porque não está convocado. Está indo lá do Catar jogar? Não está, então a gente tem que trabalhar. Então a gente folga no horário do jogo e continua trabalhando. E eu Grace, deixa eu te falar, agora falando sobre estratégias, né? Hoje eu fui visitar uma cliente, né? E ela tem uma loja belíssima. E aí, nisso, entrou uma cliente na loja e eu fiquei esperando ela atender. Aí olharam ali, eu fiquei só olhando, saíram, e eu disse para ela, tu pegou o nome dela, o telefone, tu viu que ela ficou encantada com a louça belíssima? Tu não pegou, tu tem que pegar o nome, o telefone, o nome dela, só para pegar, e aí daqui a 2 dias tu liga e diz, olha, estou fazendo uma super promoção naquela louça, e assim, eu disse, gente, como falta ideias, com cliente ali caindo de maduro, gente do céu, agora é época de vender muito. Não, é época de vender muito, só que, Márcia, isso chama lead.
tá? Então, não sei se a maioria que sabe o que é um lead. Lead é quando você pega o contato de uma pessoa, isso é um lead. Então, quando a gente faz uma campanha de marketing nas redes sociais, a gente capta um lead. Quando vocês se inscreveram para estar aqui nessa mentoria, vocês se tornaram um lead da Grace Gioviani. Daqui um pouco, a Grace Gioviani vai entrar em contato e vai falar assim, gente, ó, chegou o planner, vocês estão querendo o planner? Está aqui o planner. Então, a gente não pode perder a oportunidade, Márcia, é muito bem colocado, de pegar o contato. E isso tem que estar no teu planejamento também. Quantos contatos novos você vai ter no mês? Quantos contatos clientes novos você vai ter no teu ano? Então, não adianta só você planejar e ficar viajando na maionese. As ações, elas têm que ser intencionais e tem que existir as ações. Mês de dezembro nunca foi um mês difícil para mim. Apesar de muita gente falar, nossa, dezembro é complicado. Os meus melhores meses sempre foram dezembro e janeiro. Sabe por quê? Tem um segredo nisso. Dezembro, eu tinha já de forma intencional, o olhar de que eu tinha que entrar rasgando em dezembro. Eu nunca tirei férias em dezembro, nem em janeiro. Sabe por quê? Porque é quando todo mundo está de férias. Enquanto todo mundo está de férias, a Grace está, ó, no 12, fazendo. Janeiro já estou lá em cima e o povo está voltando de férias, todo mundo, a praia está lotada, não dá nem para poder aproveitar a praia, o povo está tudo lá aglomerado. A Grace vai em outro mês, que não tem ninguém lá, tá mais vazio, tá mais VIP. Mas eu estou trabalhando o quê? Você tem que entender que você tem que acelerar dezembro e janeiro. Para quando começar o ano, você já está no 12, já está com aceleração, já está com movimento. Então, esse é o diferencial. Então, sai dessa mornidão de achar que as coisas estão... Gente, está muito bom. Mês passado, a minha empresa bateu recorde de faturamento, foi lindo. E eu vou falar uma coisa para vocês. Está só começando. O negócio de vocês, se já está estruturado, se a empresa de vocês já está estruturada, vai para cima, faz aquilo que precisa fazer, para de achar que você não é bom o suficiente. Agora, bora planejar. Então, eu vou estar encaminhando para vocês depois materiais. Agora, se vocês pegarem esses materiais e não fazer nada, não adiantou nada vocês estar aqui na mentoria. Por quê? Aprender sem agir não vira nada. Aprender sem colocar em prática não adianta nada. Então, tem ali a agenda semanal para fazer. Ok, o que você vai fazer em janeiro da sua agenda semanal? O que você vai fazer em fevereiro? O que você vai fazer em março, abril, até dezembro? O que você vai fazer? A minha está aqui, todinha direcionado o ano inteiro, alinhado o ano inteiro, checklist o ano inteiro, tudo que precisa ser feito o ano inteiro tem aqui no meu planejamento. Por quê? Porque se eu abrir aqui, em qualquer lugar que eu tiver, eu abro no celular, eu abro aqui, no papel, está tudo aqui para mim olhar. Então, o que você tem que ter de consciência? Organizar o tempo, organizar finanças e organizar essas metas que você quer atingir. Tem meta que está aí que nem precisa estar. Tem gente que está colocando muita coisa e aí não resolve nada. Você precisa ter uma meta foda, que é aquela meta que você olha e fala assim, se eu bater essa aqui, eu bato todas as outras. As outras são estratégias que você vai usar para poder chegar onde você precisa. Outra coisa do planejamento, entenda quanto você custa. Você precisa saber quanto você custa, quanto o seu negócio custa, quanto custa a sua família. Ah, mas meu marido paga as contas da família. Beleza, Deus o livre, Deus me livre que eu vou falar. Mas se acontecer alguma coisa com seu marido, o que você vai fazer? Você não sabe nem a senha do banco. Como é que vai ser isso? Você não sabe nem quanto você custa, o que você tem que pagar no mês. Então, você precisa saber quanto é o custo de vida, quanto custa a sua família, quanto custa para manter o seu negócio, em especial vocês que trabalham com vendas. Aqui a gente tem muita gente que trabalha como empreendedora. Gente, você precisa saber quanto custa o seu produto, isso é planejamento. Você precisa saber quanto custa. Se eu vendo um produto, eu estou usando aqui a taça. Se eu quero vender essa taça, quanto eu paguei nessa taça? Eu paguei 10, eu vou vender a 20. Um exemplo. Tenho 10 reais de lucro. Não tem 10 reais de lucro. Porque para esses 10 reais você tem que tirar o Uber que você gastou para ir lá levar a taça, você tem que tirar a sacolinha que você embalou o seu produto, você tem que tirar o valor do presente, você tem que tirar para ter o lucro de verdade que você está tendo nesse produto. Então, quando você começa a fazer conta, isso faz parte do planejamento.
Então, qual produto você vai focar em vender? O produto que te dá mais dinheiro. Qual produto que você vai vender mais no mês? O produto que você tem mais opção de lucrar mais para bater a sua meta. Então, quando eu tenho o meu planejamento, eu faço as coisas de forma intencional, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela rapidinho de uma planilha que eu vou mandar para vocês, para poder explicar ela para vocês, tá? Espera aí. Essa planilha é uma planilha financeira. Eu sempre gostei muito de ensinar essa parte financeira para quem já passou comigo em alguma etapa. Por quê? Gente, se você não sabe... Cadê? Aqui. Pronto. Essa planilha aqui eu vou encaminhar para vocês depois, tá? Então, ó, aqui desse lado aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo onde eu estou passando o mouse? Sim. Aqui é um exemplo, tá? Então, você vai colocar aqui todas as despesas mensais que vocês têm, tá? Ó, eu coloquei aqui aluguel, eletricidade, gás, telefone celular, supermercado, parcela do carro, despesa do veículo, financiamento estudantil, cartão de crédito, seguro de veículo. Eu não sei quais são as despesas de vocês. Então, vocês vão pegar aqui, vão digitar aqui, ó, depois eu vou mandar essa planilha, vocês vão clicar aqui, vai escrever a data que paga e o valor. Vocês vão fazer uma dessa aqui para cada mês de vocês. E vocês vão ter automaticamente quanto que vocês precisam vender, tá? Então, eu vou tirar o nome Gera aqui, porque isso aqui eu fiz de exemplo para explicar para as minhas meninas do Gera. Eu vou tirar o nome Gera aqui, vocês usam para a empresa que vocês quiserem. Se vocês quiserem usar para vender lingerie, vocês usam. Se vocês quiserem usar para vender picolé, vocês vão usar, tá? Não importa a empresa. Você vai colocar aqui, ó, meta mensal de entradas. Qual é a meta de entrada que vocês têm? Automaticamente, quando vocês lançarem as despesas, vai dar uma meta de entrada para você já calculadinha aqui, bonitinha nessa fórmula, tá? E aí, automaticamente, embaixo também já vai dar quanto você tem que vender no mês, quanto você tem que vender por dia, quanto que você tem que trabalhar, que aí você vai focar a partir de um planejamento estratégico, tá? Você não vai simplesmente pegar e sair fazendo, você vai ter algo direcionado para você fazer. Então, quando você pegar essa planilha, vocês vão preencher, ela é bem fácil de preencher, e aqui vai ter o percentual que você gastou, aonde, aqui tem até, olha aqui, ó, valor para economizar, tá? Então, aqui você pode clicar aqui, colocar aqui, eu quero guardar numa poupança, eu quero fazer de doação, eu quero fazer quero empreender em alguma coisa. Então, você vai construindo ali aquilo que você gostaria, tá? Então, eu vou mandar para vocês essa planilha, vocês podem mudar os nomes, podem alterar o que for preciso. Eu espero que vocês de verdade utilizem para começar a organizar essa história, tá? Então, a outra coisa que eu quero falar, falando aí dessa questão de finanças, né? A gente tem a consciência de que só fazer um lançamento financeiro é o suficiente, gente. A gente precisa criar as oportunidades, criar as ferramentas e olhar. Então, a partir de hoje, tarefa para vocês, começar a anotar tudo que vocês gastaram. O financeiro, ele faz parte do seu planejamento. Eu vou mandar uma outra planilha para vocês de budget anual, tá? Que vocês vão fazer o orçamento, o lançamento financeiro do ano inteiro. Por exemplo, gasto com gás. A cada quantos meses você compra gás para sua casa? Cada 2 meses? Então, a cada 2 meses, você vai colocar no seu planejamento financeiro que você tem que comprar gás. É todo mês? Todo mês você vai colocar o valor que você gasta com gás. Porque aí, quando acaba o gás, você fala, meu Deus, cadê o dinheiro para comprar o gás agora? Não tem dinheiro para o gás. Não, peraí, está planejado, está dentro do seu planejamento. Está dentro do seu controle de contas. Então, quando vocês começam a trazer, gente, essa realidade administrativa para o negócio de vocês se tornam imparáveis, vocês vão querer fazer pedido de pronta entrega do produto que vocês vendem, vocês têm dinheiro para poder investir, vocês começam a sair do fundo de quintal e se tornar empresárias de verdade, empreendedoras de verdade, chega de fazer as coisas nas coxas. E eu sei que às vezes a gente não aprendeu isso na escola, eu não aprendi o que eu estou falando para vocês nem no curso de administração, gente. As faculdades hoje em dia ficam lá ensinando história da época do EPA lá e muitas vezes não passa para a gente o que a gente vai usar na prática. Mas a gente precisa ter o entendimento de que eu preciso me atualizar,
Eu preciso ir em busca, tá? Então, eu tenho que olhar para tudo isso, anotar o que foi consumido, e aí a outra parte desse plano, né? É ter clareza. Clareza. Fala assim, eu preciso ter clareza. Clareza de onde eu quero chegar, aonde eu estou. Então, resumidamente, o que é um planejamento? É entender aonde eu estou e para onde eu vou. E planejar esse caminho daqui até aqui. Eu tenho que sair da Alice do País das Maravilhas e achar que a coisa do dia para a noite vai acontecer na minha vida, e as coisas aconteceram. Não é assim. Existe uma rota, existe um processo, existe uma caminhada. E é por isso que eu preciso ter clareza de onde eu estou. Eu estou aonde hoje? Eu estou no 0, eu estou no -1, eu estou no -5, eu estou no -10, eu estou no -30, eu estou no 2, eu estou no 3. Para chegar na etapa final, no objetivo, é o número 12. Então, a gente usa o 12, não usa nem o 10, usa o 12. Meu objetivo é estar no 12, a nível da minha meta. Então, em que lugar que eu estou hoje? Na linha da verdade. Se tivesse uma régua aqui, qual lugar que você estaria nessa régua para chegar na ponta que é o seu objetivo? E aí, a partir daí, entendendo aonde você está, que você vai construir as ações intencionais para você chegar do outro lado, tá? Então, beleza. Vocês vão receber o material para vocês organizarem o financeiro para o ano que vem, para criar todo o histórico. Convide seu marido para fazer com você, tá? Tem gente aí que é casada, essa planilha que eu vou mandar para vocês, façam em dois para fazer o orçamento do ano que vem, para você planejar esse orçamento do ano que vem, para você ter um olhar estratégico do ano que vem, do que vocês precisam ter de dinheiro. Então, assim, lá na minha casa, eu e o Ricardo, a gente tem isso muito aberto. A gente tem hoje o financeiro que faz aqui os lançamentos para a gente, porque a gente já não tem mais tempo de fazer, mas durante muito tempo a gente fez, e cada ano era um síndico. Um ano era eu, outro ano era ele, e todos os meses, até hoje, a gente senta para avaliar como é que estão as coisas, onde a gente precisa economizar, onde a gente pode investir mais. Por quê? Porque senão, gente, você vai de qualquer jeito a vida. E aí não sobra dinheiro para você realizar os projetos. E às vezes o furo está em umas coisas tão desnecessárias que está impedindo você de realizar os sonhos maiores. Então, é importante você entender aonde você está e junto, você que é casado, né, sentar com o marido, ter esse olhar, construir esse plano e entender essa linha da verdade. E entender, se eu estou no ponto A, eu vou para a meta 1, para a meta 2, para a meta 3, para a meta 4, para a meta 5, até chegar no fechamento do ano e ter alcançado aquilo que eu quero. Mas eu tenho que entender que eu preciso celebrar cada etapa, eu tenho que ter a ação pequena, a ação focada aqui. Um exemplo, eu quero atingir 1 milhão de faturamento em 2023. Eu tenho que focar naquilo que eu preciso fazer em janeiro. Eu não tenho que ficar pensando lá no dezembro. Eu tenho que focar em janeiro e dar meu 100% no janeiro, com ações intencionais. Fevereiro, eu vou focar em fevereiro e vou fazer o que precisa ser feito em fevereiro. Esquece o resto do ano. Esquece o que está por acontecer, porque você não tem controle do futuro e nem do passado. Você tem controle só do agora. O passado já foi. Quem vive no passado vive em depressão. Quem vive no futuro vive ansioso. Então, você tem que estar no presente. Quem vive no presente está vivendo o agora, está desfrutando daquilo que você precisa desfrutar e fazendo aquilo que precisa ser feito. Então, entenda que tudo na vida é sobre semente e colheita. Essa lei aí não tem como dar errado. A lei da semeadura e a lei da colheita, tá? Se eu semeio organização, se eu semeio multiplicação, se eu semeio coisas boas, o que eu vou colher? Coisas maravilhosas, eu vou colher coisas boas, eu estou plantando coisas boas, eu vou colher coisas boas. Agora, entenda uma coisa, você nunca sabe quantos frutos tem dentro de uma semente. Você nunca tem como saber disso. Você não tem como saber. Às vezes, uma pessoa que você atendeu hoje, um cliente que você atendeu hoje, vai te trazer tanto resultado que você nem imagina. Então, por isso que é importante você não desistir do seu projeto, você não desistir dos seus sonhos, você não desistir da sua história. Então, entenda o seguinte, uma semente lançada no solo, ela vira uma árvore, e daquela sementezinha sai um monte de fruto, que sai um monte de semente. Agora, se eu não lanço essa semente,
se eu muitas vezes sou egoísta nesse compartilhar, nesse lançar para o mundo as coisas, eu não vou colher. Então, gente, entenda, você que trabalha com venda, que está aqui hoje, você que é empresário, empreendedor, quando você vai atender um cliente, você está lançando uma semente num solo precioso. Cada pessoa que cruza no seu caminho é uma semente, que você está jogando uma oportunidade, que você está jogando um futuro prospecto, que você está, de alguma forma, trazendo essa semente para a tua história. Então, quanto mais sementes você regar, mais frutos você vai colher. Então, não tem como eu colher morango se eu estou plantando limão. Não tem como eu colher coisas grandiosas se a minha energia, se o que eu estou plantando através das minhas palavras são coisas negativas. Então, eu preciso ter esse olhar de que eu preciso celebrar cada etapa, celebrar cada mês e fazer aquilo que precisa ser feito. Eu vou mostrar para vocês a planilha que eu vou mandar para vocês construírem o planejamento de vocês. Cadê? Tá aqui. Acho que tá aqui. Vou abrir aqui, ó. Então, essa planilha aqui, gente, eu recebi ela numa mentoria e eu tenho utilizado ela, tá? Então, ela é bem completa, ela é incrível. E eu vou falar para vocês, não vou nem falar o quanto eu paguei nessa mentoria. Vocês vão falar assim, ela está entregando isso pelo valor de, não sei nem quanto vocês pagaram para estar aqui, mas eu vou falar uma coisa para vocês. A mentoria que eu recebi esse material aqui, eu paguei R$40 mil. E eu vou contribuir com vocês, tá? Então, o que acontece? Ó, aqui está toda uma estrutura de um planejamento de uma empresa de alta performance, tá? Então, vocês vão só preenchendo aqui, ó, cada etapa, ó. A cultura da empresa, análise de SWOT, vocês vão preencher, plano de metas que vocês vão fazer, tudo que vocês vão ter, ó. Aqui tá o exemplo, vou mandar ela zeradinha para vocês, tá? E atualizada. Então, eu vou mandar essa aqui para vocês, aqui tem tudo, então vocês vão preenchendo, ó. Então vamos lá, análise de SWOT, quais são minhas forças, o que eu sou bom de fazer? Ah, eu sou excelente em vendas, eu sou excelente em abordagem, eu sou, entendeu? Você vai colocar tudo que você é bom. Aqui nas fraquezas, ah, eu sou tímida, eu sou insegura, você vai colocar suas fraquezas. Então, isso aqui, gente, quando você chega no final, você está com tudo projetado para o teu ano inteiro do ano que vem, tá? Então, eu uso essa aqui, só que tinha uma zerada aqui, eu não estou encontrando, mas eu vou compartilhar ela zerada para vocês. E essa planilha aqui, gente, ela vai trazer para vocês um direcionamento, tá? Então, amanhã vocês vão receber no celular de vocês, eu não sei como é o contato que a Bia fez com vocês, mas ela vai mandar para vocês um link, tá? Um link somente para quem assistiu a aula, tá? Somente para quem assistiu a aula vai receber, quem adquiriu aqui, quem está no YouTube que assistiu a aula, vai receber um link com essas planilhas, com esse material. Ô, Kevin, consegue printar quem está online no YouTube também ou não? Consegue printar quem está online presencial no YouTube? Ah, tá bom. Então, a gente vai estar encaminhando amanhã para vocês, tá? Se vocês não receberem, vocês cobrem o time aqui. A gente vai mandar o e-book, vai mandar vários materiais para vocês começarem essa construção. Agora, o que é mais importante do que receber o material e guardar numa pastinha no computador? É fazer, tá? Não adianta nada você pegar um monte de material, deixar aí guardado para um dia usar. Esquece, tem que usar agora, tem que começar agora. Então, dezembro, o que eu preciso atingir em dezembro? O que eu preciso alcançar em dezembro? O que eu preciso ainda para fechar meu ano com chave de ouro? Como eu quero passar o meu Natal? Começa a escrever isso, começa a projetar isso. Em paralelo ao trabalho, você vai projetar 2023. Então, quais são as metas? Vamos de novo, recapitulando. Espiritual, pessoal, familiar e profissional que eu vou atingir. Saiu daqui? Financeiro, tempo e ações de marketing. Então, vamos lá. Eu vou fazer um evento físico no Dia da Mulher, um exemplo. Que ações você vai fazer no seu Instagram para movimentar esse Dia da Mulher? O que você vai fazer de forma física para movimentar o Dia da Mulher? Então, não é só fazer uma promoção, gente, não é só mandar um cardzinho. O que você vai fazer por trás disso?
de forma física e presencial, para poder movimentar tudo isso, tá? Então, vocês têm que ter essa clareza das ações, mês a mês. Alguma dúvida, pessoal? Falei demais, né? Acho que eu nem respirei para falar, né? Vamos Não, ver. bem claro, Grace. Ficou claro? Ó, a Carla Silva está perguntando, se tiver alguma dúvida, gente, pode mandar. Grace, quando o SSS vai voltar para São Paulo? Ô, Carla, o de janeiro vai ser em Brasília. Tinha muita gente da região ali de Brasília, Tocantins, o pessoal estava, Minas, Goiânia, que estava pedindo esse de Brasília. Então, eu vou pedir para você, vai para Brasília se você tem urgência, porque o de Brasília é em janeiro, tá? Então, em janeiro, que dia é, Rafa? 19, 20, 21? Brasília, 19, 20, 21? Então, Brasília vai ser 19, 20, 21. A gente vai ter um aqui em Rio Preto agora, dia 9, 10 e 11 de dezembro, mas as vagas dele já está quase terminando. Então, se alguém de vocês quiser vir em dezembro, eu acredito que deve ter umas 3 vagas ainda, tá? Agora, janeiro é 19, 20 e 21 em Brasília. Eu gosto muito, eu vou explicar o porquê que eu gosto quando vocês saem da tenda de vocês. Por quê? O método SSS, ele vai mexer com as estruturas de vocês. São 3 dias, são dinâmicas de alto impacto, onde pessoas fizeram... Gente, vocês não têm noção dos resultados que a gente está tendo. Vocês podem olhar no meu Instagram, tem muito testemunho lá de empresário, de família reconstituída, de coisas profissionais que bombaram depois do SSS. Vocês não têm noção dos resultados que a gente está atingindo do SSS. Por que eu gosto quando a pessoa sai da tenda, que sai e vai para outro lugar fazer o SSS? Porque na sexta-feira você chega em casa arrebentado. Então, é bom que você está dormindo no hotel, é bom que você está dormindo longe de parente, porque você saiu de casa, você vai lá e vivencia a sua experiência. Aí, no sábado, você vai chegar em casa um pouco mais arrebentado. Então, as pessoas falam, nossa, o que aconteceu lá? Você não pode contar, porque o que acontece no SSS fica no SSS, e é tiro, porrada e bomba. Então, quando a gente faz em cidades diferentes, longe da de vocês, vocês têm que entender que é importante sair da tenda de vocês e ir em busca de algo novo. A gente tem histórico aqui em Rio Preto, no último, veio gente do Japão, veio gente de Londres, veio gente de Paris, e veio gente agora em São Paulo do Peru e do Canadá. Então, olha a distância que essas pessoas estão percorrendo para poder ter um desbloqueio da mente e para poder viver uma vida extraordinária. Então, gente, se vocês realmente querem essa mudança para rápido, não fique esperando ir na sua cidade. Tem gente que está esperando eu ir lá em Porto Alegre ainda. Gente, eu não sei que data que eu vou em Porto Alegre. Agora, você vai esperar quantos anos ser a mesma coisa, repetir o mesmo padrão de história, né? Teve alguém que levantou a mão aí, quer falar? Pode falar, lindona. Estou reconhecendo esse rostinho aí, hein? Desbloqueia aí. Aí. Foi. Foi? Foi. Sou do primeiro SSS, gente. Não vão se arrepender. Do primeiro, gente, já foi 14. Já estamos indo para o método 13, agora 14 de janeiro. Você foi no primeiro. Eu lembro do teu rostinho. Manicure, repara, não é? Não. Tava trabalhando, tava de touca. Você é manicure, não é? Você faz unha. Sim. Eu lembro do seu desbloqueio, eu lembro sim. Seu esposo foi depois, não foi? Meu esposo foi, minha casa é outra, minha família, meus filhos, meu mindset. Estou aqui buscando organização, que eu tenho que ir para desbloquear isso, organização. Mas foi surreal. Não tenho nem como, nunca falei para você, Grace, mas assim... montei meu espaço, saí de dentro da minha casa. Hoje eu tenho minha equipe, que você falou para mim. Uau, que lindo! Meu Deus, olha o tamanho do salão dela. Olha, gente. Montei meu salão, eu trabalhava na minha casa. Então, assim, o SSS mudou minha vida. Foi um desbloqueio de dentro interno. Era muito interno.
E amei muito demais, assim, o resultado, meu esposo também, e, assim, fez muita diferença na nossa vida, e eu saí da minha tenda, foi o primeiro, eu sou aqui de São Paulo, e fui para Campinas, fiquei no hotel, tenho fotos do hotel, foi, assim, de rasgar o coração, assim, eu precisava muito ficar sozinha, e foi incrível, vai, gente, vocês não vão se arrepender. Ai, que linda! Fer, olha, muito orgulhosa de você. Parabéns pelo seu espaço, parabéns pela Obrigada. sua história. Eu lembro como hoje do seu rostinho, e eu não estava lembrando qual era o número, mas nem parece que já faz tanto tempo, né? Passou tão rápido. Ai, O que medo lindo. tomava conta da minha alma, tomava conta do meu ser, o medo, a insegurança, era coisa assim que me travava muito. Meu curso online está saindo aí, que também veio de você, assim, Fer, para de trabalhar. Hoje eu tenho equipe, né, que eu não trabalho tanto, mas hoje jamais poderia estar aqui na mentoria 7 da noite. Então, estou diminuindo aí, muito diminuindo. Trabalhava mais de 14 horas por dia. Estou aqui desse jeito, mas também faz parte, né? Que linda, que linda. Muito bom ouvir o seu testemunho depois de um ano, viu, Fer? Muito Foi. feliz por você, muito orgulhosa. Gente, vocês entendem como isso me move? Eu posso falar assim, olha, pode ter todo o dinheiro do mundo, eu tenho minhas empresas rodando, minhas coisas rodando, mas o SSS realmente é uma missão na minha vida, porque impacta, né? A Fer, o teu testemunho eu não tinha, e quando as pessoas passam pelo método, uma das coisas que eu mais tenho no coração é assim, como é que está essa pessoa hoje? E eu fico muito feliz quando eu recebo esses feedbacks, viu? Algo que eu tenho para falar, assim, Grace, que eu achava que era o próximo, né? Eu achava que sempre era culpa do próximo, era o próximo, era meu esposo, era meus filhos, era fulano, era cliente, era não sei o quê. E eu fui olhar para mim e falei, poxa, como eu posso mudar, como eu posso transformar, como as minhas ações, minhas palavras, minhas atitudes, isso transforma meu dia. E eu já tinha isso no meu trabalho, né, que eu trabalho muito de frente para cliente. Então, quando você pega ali na mão da cliente, você está ali transmitindo todo o amor, toda a sua alegria, e aquilo te suga, e aí você não sabe como... o porquê de tudo aquilo, né? E hoje eu entendo o porquê da minha entrega em mesa, o porquê de eu fazer unha, né? Porque eu também tinha um bloqueio enorme de por que eu faço unha, eu queria ter feito isso, feito aquilo para agradar pessoas, e não, a minha missão é fazer unha. Então, assim, foi uma clareza enorme para mim. Meus filhos, minha casa, né? Hoje tem outro trabalhar com meus filhos, então, assim, tem muito mais eles próximos a mim, e tudo através do SS e Deus na sua vida. Ai, que coisa linda, que linda, 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 linda. Obrigada, viu, Fer? Que Deus abençoe. E olha, quero visitar esse salão quando eu for em São Paulo, hein? Já convidei, hein? Já convidei. Já, e vou presencialmente ver essa estrutura linda aí. Bem pertinho de Alphaville, viu? Aí. É pertinho de Alphaville. Depois você me manda inbox ali, onde é certinho. Quando eu for no Alphaville, eu vou te visitar, tá bom? Tá bom, aguardo. Beijo. Gente, Beijo. então é sobre isso. Ai, que linda. Gente, eu fico assim com o coração a mil, porque realmente é isso, né? É impactar. Então, quando a gente volta lá para nível do planejamento, não adianta você planejar. Então, a Fer trabalhava de 14 horas por dia, não fatura o que ela não faturava hoje. Eu lembro que ela não ficava com os filhos, ela não tinha... O marido dela, quando foi, ela fez primeiro, depois foi o marido. Então, quando a gente se torna ponto de luz na nossa casa, a gente muda todo o nosso ambiente. Então, a gente precisa entender que muitas vezes a gente terceiriza a culpa dos nossos resultados, é o que ela acabou de falar. E, às vezes, a culpa é simplesmente nossa. Quando a gente muda, o ambiente muda, os resultados mudam. Então, se você pegar uma pirâmide e olhar o que é primordial para ter resultado, é mentalidade. Então, a mentalidade, ela vai trazer para você as outras coisas. Porque não adianta nada eu parar e olhar a situação financeira, se olhar as contas vai fazer eu ficar, a vida, ó céus, ó azar, que difícil, que triste, que difícil, que complicado, que difícil. Nossa, eu tenho que trabalhar demais, nossa, eu tenho trabalhado muito, nossa, cliente reclama. Não vai trazer resultado. Então, quando eu trabalho, quando eu desbloqueio aqui, ó, o meu subconsciente, o fluir fica limpo. Aí você vai ter uma ação estratégica de marketing, vai dar certo. Quando você vai ter uma ação financeira, vai dar certo. Quando você fizer uma organização de tempo,
é outro fluir. Então, eu sei que muitas de vocês vieram até do despertar, estão acompanhando essa mudança de mindset, mas ali não é 1%, 0,01% que vocês vivem no SSS de impacto. Então, fica aí o convite, né, para o dia 9, 10 e 11 de janeiro, em Brasília. Aqui para Rio Preto deve ter no máximo 3 vagas, que é... Não, 9, 10 e 11 é em dezembro, e 19, 20 e 21 em Brasília, de janeiro. Então, fica o convite, vai ser um prazer receber vocês, e eu vou estar mandando para vocês o e-book, então, tá? Para vocês receberem esse e-book, desfrutarem dele, desfrutarem dos materiais, de verdade, utilizem, de verdade, coloquem em prática, porque essa organização e esse desenvolvimento, gente, precisa começar com as ferramentas que vocês têm, tá? E depois que a mente está confiando naquilo que é possível, acreditando, você já entra o ano com uma visão diferente, com um olhar diferente. Tem gente que está ali, ó, a Márcia Alves, vai para Brasília. Vai sim, Márcia, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá? Tem muita gente que está saindo de tudo que é lugar do Brasil, indo para Brasília. E eu quero falar uma coisa para vocês. Às vezes a gente investe em tantas coisas a vida inteira. Você investe numa roupa, você investe em blazer, você investe em cabelo, você investe em pele, você investe em sapato, que nem precisa, você vai lá e compra mais um para poder ficar bonito, para alguém olhar e achar que está bonito, e às vezes em resolver algumas coisas que está realmente impactando, impedindo você de ter o resultado que você gostaria, você fica falando que não tem dinheiro, que não dá, que é difícil. Se seu celular cair hoje, quebrar, amanhã você está com um telefone melhor, porque nunca você compra um pior, você vai comprar um melhor, você dá seus pulos, você dá seu jeito e faz acontecer. Então, de verdade, a tua mente e aquilo que está dentro do teu coração é a única coisa que impede você de realizar aquilo que você tem de projeto grandioso para mudar a tua história, tá? Então, eu espero que vocês usem essas ferramentas que eu entreguei hoje, que eu vou entregar amanhã cedo eu vou enviar tudo para vocês, mas mais do que isso, cuidem daquilo que você está pensando, daquilo que você está falando, daquilo que você está agindo de forma intencional. O planejamento, ele vai funcionar muito. Eu venci muitas coisas na minha vida na força do braço, porque eu era incansável, imparável. Eu lembro uma vez que a Márcia foi lá em casa, ela falou, meu Deus, que mulher é essa? Nem respira. Enquanto eu estou tomando banho, ela já está pronta lá na porta, já está, né? Sempre fui da pegada bruta, sempre fui. Mas muitas coisas era muito dolorido, porque era na força do braço, tá? Então, hoje, eu faço as mesmas muitas coisas, sou muito intensa em tudo que eu faço, mas hoje é muito mais leve, começando pela minha casa, começando pelo meu ambiente, começando por tudo aquilo que acontece. Então, eu aprendi muitas coisas no caminho que a gente pode acelerar o processo, acelerar o resultado, baseado a isso que está aqui, ó, no nosso coração, tendo esse fluir limpo, né, e sabendo quem você verdadeiramente é. Então, façam a tarefa, planejem-se, porque o ano de 2023 vai ser maravilhoso. Vou mandar os materiais, mas vocês têm que prometer que vai usar. Vocês prometem? Muito bem, muito bem. Então, é sobre tudo isso. Qualquer coisa, chama a equipe, a gente está aqui. Tem gente que é do Tocantins, ó, Tocantins é pertinho de Brasília, só aí, tá? A Fernanda Mesquita está falando que vai me encontrar em Brasília. Eu vou até printar aqui, Fernanda, ó, para mim não esquecer que você vai estar lá em Brasília comigo. A Márcia Alves, a Fernanda Mesquita também vai. Então, é isso, tá, gente? Deixa eu tirar uma foto aqui da nossa mentoria, peraí. Tirar uma foto aqui para a gente guardar esse momento. Pronto. Gente, olha só, hoje sobre planejamento, essa mulherada aqui vai estar no 12 nesse mês de dezembro, e o ano que vem, então, nem se fala, hein? Pronto, gente, é isso. Beijo no coração de vocês e, ó, Beijo, vamos com querida. tudo. Beijo, sucesso. Beijo, amiga. Beijo. Saudade. Tchau. Obrigada, amei. Beijo. Beijo, obrigada.